Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para este momento tão significativo, o evento oficial do Instituto Mulheres de Direita na Política, IMDP, com o tema A Importância da Liderança Feminina na Consolidação de Valores Conservadores. Este instituto nasce como um marco na valorização e protagonismo feminino na política, promover os valores da liberdade, da dignidade e do compromisso com o bem comum, e dar voz às mulheres que acreditam em um Brasil mais justo e ético. Para dar início à nossa solenidade, convidamos para compor a mesa principal e conduzir a abertura desta solenidade o excelentíssimo deputado estadual, delegado Carlos Augusto Pinto, anfitrião deste evento. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de convidar algumas pessoas para que nós pudéssemos compor a mesa aqui. Excelentíssima senhora senadora da República, Damares Alves, uma salva de palmas, por favor. Deve estar aqui em algum lugar que eu não estou vendo. Excelentíssimo senhor senador da República, o meu senador da República, Carlos Portinho. Excelentíssima deputada federal, senhora Soraya Santos. Cadê a sua mão? Excelentíssima senhora vice-prefeita de Nova Iguaçu, doutora Roberta Lúcia Teixeira. Excelentíssimo senhor vereador de Nova Iguaçu, o único vereador de direita da Baixada Fluminense eleito, Igor Porto. Excelentíssima senhora vereadora de Niterói, Fernanda Lobac. Para subir, ou por ali por trás, ali, ó, perto da Alana, ou por ali também, como fez o nosso senador Portinho. Excelente, senhora Gianine Dormenac, subsecretária de Projetos Especiais do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu falei o nome errado, tá? É Dormenec. Dormenec mesmo? Diga-se de passagem, nome muito bonito, tá? Parabéns. A nada mais, nada menos que Elaide Teixeira, presidente do Instituto Mulheres de Direita. Olha, eu sou suspeito para falar, tá? Mas quem não gostar de Elaide tem algum problema. Senhora Lana Passos, deputada estadual, ex-deputada estadual, sempre deputada estadual, e daqui a pouquinho vereadora do Estado do Rio de Janeiro. Declaro, portanto, oficialmente aberta esta solenidade de lançamento do Instituto Mulheres de Direita. Muito obrigado. Solicito agora que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro cantado pela senhora Cristina Mel. Está desligado o microfone.
Som A. O hino mais lindo do planeta, o nosso hino. Nós vamos cantar. Estão querendo te testar, hein, Cris? Vai ser só na voz? Vai ser a capela ou vai ter um instrumental? Sim, está funcionando. Vai ser a capela, gente? Se for a capela, não tem problema. Eu acho que não, acho que é instrumental, né, Elaide? Estamos aguardando aí o som. Acho que a capela fica até mais bonita, né? Vamos? Podemos, Elaide? Podemos? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Amém. Neste momento ouviremos as palavras das autoridades que compõem esta mesa solene
cada uma trazendo sua visão e apoio ao Instituto de Mulheres de Direita na Política. Amigos e amigas, boa tarde. Quem sabe faz ao vivo, hein? Que isso, hein? E a gente lá naqueles momentos, dentro do carro, no chuveiro, acha que a gente sabe cantar, né? Que coisa linda. Eu nem sabia que quando era sem assim som, tal, se falava dessa forma. Você falou a capela, né? Interessantíssimo. Mas eu tenho tanta coisa para aprender. Mais uma que eu aprendi hoje. Queria fazer uma saudação especial para a mulher que eu mais amo nesse mundo, que é minha esposa, que saiu do trabalho só para me ver. Uma salva de palmas para Gisele de Lima. Fizemos 18 anos de casado, agora você vê. E se eu pudesse, senador, eu casava com ela mais 10 vezes. Mais 10, 15 vezes. Então eu tenho que fazer essa saudação. Me deram um texto aqui para falar, mas eu estou sem óculos. Aí eu tenho dificuldade de ler sem óculos, porque eu perdi meu óculos, sabe? Fui para o SBT, participo lá de um programinha de televisão. Aí eu acho que eu coloquei em cima do carro, esqueci e perdi meu óculos. Aí já mandei fazer outro. Então eu vou falar do coração. É muito melhor, né? Aqui, senadora, senador Portinho, Elaide, por que recebe esse nome Palácio Tiradentes? Porque Tiradentes ficou preso aqui nesse palácio, no subsolo. Aqui era conhecido como Cadeia Velha. Daqui que Tiradentes ficou preso quase 4 anos. Ele veio ao Rio de Janeiro para pegar armas para o movimento, chamado Inconfidência Mineira, foi preso no Rio. Aqui ele ficou preso, aqui no subsolo da Leste, por isso que é Palácio Tiradentes. Tiradentes que nasceu em 1742, 46 de novembro, e morreu em 21 de abril de 1792, sendo conduzido desse palácio para a Praça da Lampadosa, hoje Praça Tiradentes, onde ele escutou 18 horas de sentença até ser condenado, e todo mundo sabe o final, né? O seu corpo foi embalsamado, colocaram sal grosso, dividiram em várias partes, foram jogando para a estrada de Ouro Preto e colocaram em frente à prefeitura para servir de exemplo. Depois nunca mais acharam a cabeça de Tiradentes. Acreditam que pessoas do movimento tenham retirado, enfim, mas era um símbolo, né, da coroa. E todos os outros que estavam com Tiradentes fizeram um acordo e receberam penas alternativas. Eu falo que é o primeiro acordo de delação premiada da história, porque todos os outros foram, em tese, perdoados pela rainha, tiveram penas alternativas de banimento, etc. Só Tiradentes manteve até o final e foi morto. Era um movimento que não falava de escravos, porque fazia parte da burguesia, o movimento. Então, é o movimento da Inconfidência Mineira. É só uma, né? Por isso que a maior comenda do Rio de Janeiro, a senhora tem, senadora, a medalha Tiradentes? Senão daria para a senhora, tá? Portinho tem, Portinho, medalha Tiradentes? Então, finge que não tem, Portinho, para me ajudar. Então, por favor. E aí, a maior comenda do Rio é a medalha Tiradentes, que é o patrono das polícias civil e militar, porque como ele lutou com uma guerra interna, e as polícias civil e militar trabalham segurança interna, ele é o patrono das polícias no Brasil. Bom, esse movimento aqui, esse instituto, eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu tenho 2 filhas, e a minha esposa é também delegada de polícia. Então, eu percebo ali em casa, né, algumas coisas, quem manda menos ali sou eu, né? Tem a moça que trabalha lá em casa, essa que, depois dela que eu mando, né? Eu estou empatado com ela, porque senão não saio. Então ela que toma conta das minhas filhas, então eu também obedeço a ela. Esse movimento é muito importante, porque as mulheres, elas precisam entrar na política. Todos os lugares que as mulheres entram, fica mais organizado, fica mais sério, fica melhor.
Eu sempre, em todas as delegacias que eu trabalhava, eu gostava mais de trabalhar com delegadas, eu precisava de delegados homens também, porque as delegadas eram as únicas que chegavam no horário, eram mais sérias com o trabalho policial, elas conseguiam dar mais atenção às vítimas, porque hoje você vai numa delegacia, você é maltratado. Eu nunca vi um negócio desse, você é assaltado, esculhambado na rua, me desculpe o termo, chega na delegacia e ainda é maltratado. Como é que pode um negócio desse? E as mulheres, elas tratavam bem as pessoas. E aí, eu fui pegando essa admiração, conheci minha esposa e comecei a me ater aos problemas relacionados às mulheres nos órgãos, que sempre, quando ocupam os cargos majoritários, sempre se destacam. Então, vocês precisam se engajar, vocês precisam acreditar, vocês precisam entrar na política e fazer, por exemplo, do PL o maior partido do Brasil. Se interessem, busquem informações, busquem conhecimento, dê opiniões. As pessoas, principalmente essas que estão no governo agora, elas têm a mania de querer que você não se interesse pela política, homem ou mulher, porque quanto mais nojento for, mais você não vai entrar e vai falar, eu não quero saber de política não. É assim que funciona. Eu sempre falo, senadora, que a melhor maneira de se acabar com a esquerda é promovendo educação, saúde, igualdade, acabando com as desigualdades injustificadas. Se você acabar com isso, você acaba com a esquerda, porque eles vivem disso. Como é que a esquerda vai acabar com a miséria se eles se elegem por causa da miséria, gente? Como é que a esquerda vai acabar com as desigualdades, com tráfico, com crime? O presidente Lula, por exemplo, adora que roubem celular. Como é que você vai acabar com isso? Se você acabar com isso, eles não se elegem mais. Então, como é que eles vão acabar com isso? Se eles vão sair do poder e aí param de trocar de carro, param de comprar relógio novo, param de se vestir melhor, param de gastar o que eles gastam. É uma corja. Ninguém precisa concordar comigo, não. Só o que estou falando. É uma corja que faz de tudo para que tudo permaneça igual, ou pior, para que eles possam se manter no poder. E aí eles não saem do poder. Então eu sempre falo, finalizando, que a melhor maneira de se acabar com a esquerda é você falando de família, de conservadorismo, de religião, de amor, de prosperidade, de fazer bem ao próximo, de dar estudo, de tirar o cara do tráfico, de acabar com comunidade, fazer com que as pessoas tenham direitos, fazer com que as pessoas tenham as coisas. É assim que se acaba com a esquerda. É um prazer estar diante de vocês. Eu fiquei muito honrado, Elaide, quando você me chamou para fazer parte disso. Muito obrigado mesmo. E eu queria falar, quando eu falei o meu senador Portinho, é porque eu queria dizer que o meu primeiro voto para Senado é dele. Pouco me importa quem venha para senador. E cada um tem a sua opinião. É dele, porque é correto, é probo, é sério, não pede nada em troca. A única coisa que o Portinho falou para mim uma vez, falou, ajuda o próximo. Isso eu não vou esquecer, lá atrás, quando nós nos conhecemos. Então, meu irmão, você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma mesa que você esteja. Como meu irmão Igor Porto, que venceu a máquina lá em Nova Iguaçu. Então, assim, eu tenho muito orgulho da Elaide, muito orgulho de você. Você roubou a Elaide de mim, isso eu não perdoo. Mas todo mundo tem defeitos. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe sempre, e felicidade, e que vocês sejam muito engajadas, muito felizes e atuantes no PL. Valeu! Obrigada. Dando continuidade, eu gostaria de chamar a presidente do Instituto, Elaide Teixeira, para falar um pouquinho. Boa tarde a todas, a todos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde aos parlamentares presentes,
vereadores, vereadoras, presidente de diretório, que é uma coisa que não posso deixar de falar. Hoje você ter mulher presidente de diretório, esse espaço ainda não é das mulheres, até porque elas têm que aprender a política partidária. Presidentes do PL Mulher, tem algumas aqui. Então, muito obrigada a todas pela presença. Eu serei breve. Eu não sou muito de falar. Eu gosto de ação. E eu tenho uma certa experiência significativa, 25 anos que eu faço política. Comecei do zero e cheguei até aqui. E eu tenho o meu ideal é trazer mulheres para a política. E em algum tempo para cá, eu comecei a observar que nós temos muitas mulheres de direita, mas que não entendem de política, mas são de direita, são conservadoras e querem fazer parte da política. Só precisa que a gente faça abrace-as, oriente, dê palestra, dê curso, mais prática do que fala, porque curso tem muito, e elas continuam sem saber. Então, acho que tem que ter muita prática, mostrar como a coisa funciona. Então, eu conduzi há alguns anos alguns diretórios femininos de alguns partidos, e chegou o momento de nos juntarmos para dar voz ao corpo a essa decisão de criarmos oficialmente o Instituto de Mulheres de Direita. Eu tenho um grupo muito bom, forte, mulheres determinadas, que querem fazer parte da política, e nos juntamos e decidimos que a gente ia criar um instituto para poder direcionar essas mulheres à política. A mulher tem que entrar na política e já está até atrasado. Eu acho até que no século que nós estamos, chegando a 2026, em discutir no noticiário que temos mulher laranja, é inviável. Não cabe mais. Eu acho que isso se tornou repetitivo, não está dando, e as mulheres terminam ficando perdidas, seus nomes usados, os seus CPFs presos, enfim. Então, vamos ver se a gente organiza isso. Então, a ideia do Instituto é essa. E a gente vai promover a capacitação e engajamento das mulheres para a atuação política. Vamos desenvolver lideranças femininas, que é uma coisa importante. Você ser líder política de grupos, você não pode dizer que você é líder contando com seus vizinhos, sua família e os amigos que você conhece na rua. Porque quando você chama para a política, somos todo mundo. Tem que ser mulheres com propósito que queiram fazer parte daquele objetivo. E fomentar debates e discussões sobre temas relevantes para a comunidade de direito. Portanto, eu só tenho a agradecer a vocês, mulheres parceiras, pelo apoio e dedicação no sentido de virem fazer parte do nosso projeto político, partidário e eleitoral. Agora, eu não posso deixar de agradecer, porque na política tem dois sentimentos que é importantíssimos: fidelidade e reconhecimento, agradecimento. Então, eu não poderia passar por aqui sem agradecer a minha caminhada, efetivamente, que eu tive em 2017, quando o deputado Índio da Costa me chamou para comandar o PSD Mulher do Estado. Ali foi um reconhecimento. E mais agradecimento ao deputado Carlos Augusto, que, na época, me abraçou na liderança. Eu agradeço muito a ele, porque ele me deu a oportunidade de eu desenvolver o trabalho. E vou dizer mais, deputado, foi o primeiro cargo na política que eu tive. Eu sempre fiz política de graça, porque é opção minha. Então, eu lhe agradeço bastante. E gosto muito de você estar comandando para ter a oportunidade de lhe agradecer isso. Agora, não posso deixar de passar esse momento sem agradecer aqui, na presença de todos vocês,
do nosso querido senador Carlos Portinho, que conhecemos já há algum tempo. E antes dele ser senador, eu tive uma conversa com ele, ele disse, eu gosto muito desse trabalho feminino, Elaine. Gosto muito porque a minha tia-avó, uma sufragista, primeira arquiteta mulher da época, e eu tenho o maior respeito pelo trabalho dela, então eu gosto do seu trabalho e vou combinar com você o seguinte, no dia que eu assumir qualquer coisa que seja, ele nem pensava em ser senador, você vai comigo, e eu estou aqui. E muito obrigada, nos apoiou, nos apoia. Esse instituto está sendo criado com o apoio incondicional dele. Tá? Ele é o senador do instituto e nós vamos dar apoio aos candidatos que forem indicados nas outras esferas. Então, eu lhe agradeço muito, de coração, viu? E pode contar comigo. Infelizmente, eu não posso voltar para o seu gabinete, mas... mas estamos juntos. Estamos juntos. Perder para o Portinho não é vergonha, não, hein? Agora, também não posso deixar de agradecer e colocar o quão importante é essa mulher firme e determinada, a senadora Damares, que nós respeitamos muito. As mulheres têm muita admiração por a senhora e a senhora nos representa junto com a nossa ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é outra pessoa que nos representa. Agradecer à deputada Soraya, que tem um discurso maravilhoso, inclusive defende os 30%, porque não tem jeito, porque se tirar aí fica pior. Com ele já está difícil, sem ele é pior, né? E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a participação feminina, ela ficou muito mais forte depois que o presidente Bolsonaro foi para a presidência da República. Porque ele trouxe a Michele, e a Michele deu um up às mulheres, trouxe as mulheres para junto, e incentivou, né? E as mulheres começaram a se interessar por política. Isso foi que eu observei. Porque a mulher não queria saber de política. A gente sabe que a esquerda é organizada, da forma deles. Da forma deles. Eles fazem as coisas, não sabem nem o que estão fazendo, mas eles são obedientes aos cabeças. A direita, ela é mais passiva, mas ela precisa de ser orientada. E eu já agradeço muito essa participação feminina e confesso que a gente deve isso ao presidente Bolsonaro e à presidente Michele, do PL Mulher. Então, para encerrar, eu agradeço a presença de vocês todos e vamos caminhar junto com as mulheres. Nós estamos de portas abertas, a gente está abraçando vários grupos femininos de vários segmentos para preparar as mulheres daqueles grupos que quiserem vir candidatas. E eu fico muito feliz de ver aqui 3 mulheres fortes, parlamentares, vice-prefeita, uma ex-estadual que está quase sentando na cadeira, e nossa querida vereadora, a única mulher eleita na Câmara de Niterói, de direita. Apanha todo dia, mas não sai de cima, não entrega os pontos. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, vereadoras que estão aqui. Paula, tem mais algumas vereadoras aqui do interior. Rafael aqui Satier, tem Rogério Amorim. Tem o vereador Rogério. Tem vários vereadores. Tem vários vereadores. Prestigiado. Vários vereadores aqui. Muito obrigada a presença de vocês. Viu? Tem o Satier, tem o vereador Leniel, tem muito, e eu fico muito feliz com a aceitação do convite, porque isso para a gente é importante. A mulher se sente honrada com os parlamentares aqui,
discutindo assuntos femininos. Muito obrigada a vocês. Dando continuidade, chamamos agora a senhora Alana Passos, ex-deputada estadual. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o anfitrião desse dia maravilhoso, o deputado estadual Carlos Augusto, e em nome de todas as mulheres, a querida senadora Damares, e em nome de todos os homens aqui presentes, o meu querido senador Carlos Portinho, sintam-se todos cumprimentados. Gente, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, nesse evento, com tantas mulheres, e há 2 anos que eu não estou mais como deputada estadual, e eu estou aqui nesse plenário no qual eu combati muito. E o que eu quero dizer para vocês? Em 2018, quando eu fui eleita com o presidente Jair Bolsonaro, eu cheguei aqui numa bancada do PSL, sendo a única mulher eleita com 11 homens. Então, vocês imaginam o sentimento e a sensação que eu senti em 2019, sendo apenas uma mulher numa bancada quase que unificada de homens. Mas eu falei para a senadora Damares que ela, a Michele, hoje são as nossas inspirações, porque durante muito tempo eu me sentia sozinha, porque as nossas referências sempre foram masculinas e eu ficava sozinha. E o que não nos deixa nos perder? E vocês vão compreender onde eu quero chegar. Quando você tem certeza da sua identidade. Alana, o que você quer dizer? Lá fora, a esquerda, ela tenta todos os dias estragar, deturpar, destruir a identidade das pessoas, principalmente da nossa juventude. E quando você tem certeza da sua identidade, é por isso que hoje tem a quantidade de mulheres que estão aqui, Roberta, sentadas, porque elas têm convicção de quem são e onde querem chegar. Eu, como mãe, quem aqui já assistiu aquele filme do Rei Leão, do Simba? Todo mundo conhece essa história, e a parte do Hakuna Matata. O Simba, quando perdeu o seu pai, ele correu para a floresta e ele ficou lá perdido, comendo insetos, sem viver a sua real finalidade de vida. Até que um belo dia, ele se deparou com a sua visão na imagem na água e ele lembrou que ele era filho do rei. E aonde eu quero falar, ai se eu pudesse, senador, ai se eu pudesse, Carlos Augusto, olhar para o rostinho de cada uma de vocês. Quando cada um entende que é filho do rei, ninguém mais deixa de saber, Leniel, a sua identidade. E para que foi chamado, e para o propósito que tem a cumprir, e a missão que tem a cumprir. A política, ela não é meramente, Satie, a política. Nós temos uma missão nos dada por Deus, que está nas nossas mãos. E eu ouvi isso do presidente Jair Bolsonaro, Cristiano. Então, quando você sabe da sua identidade, ninguém lá fora da esquerda vai deturpar os seus pensamentos, os pensamentos dos seus filhos, vai destruir colocando ideologia na cabeça dos nossos filhos, da nossa família, nada disso. Então, que nessa tarde, eu não vou me prolongar, mas que vocês saiam daqui entendendo e compreendendo que antes da gente se posicionar na política, você tenha certeza da sua identidade. Porque quem sabe que sabe aonde quer chegar, Roberta. E é por isso que nós estamos aqui. Uma largata só sabe que vai se tornar uma borboleta quando ela sabe quem ela é. E o Instituto Mulheres de Direita está aqui para ajudar todas essas mulheres e todas aquelas que estão aqui de portas abertas que nós iremos receber a voar, a brilhar
e alcançar voos maiores, Elaide, porque nós somos mulheres que ajudamos outras mulheres. Não é verdade, mulheres? Nós vamos transformar as mulheres no estado do Rio de Janeiro a se transformar borboletas, porque nós sabemos a nossa identidade. Nós somos de direita, nós somos conservadoras, nós tememos a Deus, nós somos pátria, nós somos famílias e preservamos a nossa liberdade. E por isso estamos aqui nessa tarde, lutando e demonstrando a nossa força. Que o Instituto Mulheres de Direita faça todas as mulheres a se tornarem borboletas. Obrigada. Ouviremos agora as palavras da excelentíssima senadora da República, a senhora Damares Alves. Boa tarde. Por favor, cerimonial, conserta isso. A senadora mais bonita do Brasil. Isso é verdade, hein? E de direita. Isso é E verdade. de hein? direita. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou vestida com terninho cinza, com listinhas pretas, uma blusa preta por baixo. Estou em pé, na tribuna, ao lado da deputada Soraya, à minha direita, à minha esquerda o presidente, demais autoridades à esquerda, da Microfone, por favor. Eu sou uma mulher de cabelos, assim, dourados, virou dourados. E eu sou uma mulher bonita. É mesmo, senador. E a senhora falando assim fica mais bonita ainda, sabia? Porque eu fiz a minha audiodescrição. Porque mulher de direita não deixa ninguém para trás. Mulher de direita é a mulher da pauta da inclusão. E do outro lado, com certeza, ou aqui no auditório, pode ter alguém de baixa visão, ou alguém que não enxergue e precisa saber exatamente como eu sou. Meu primeiro desafio para o novo instituto que nasce no Brasil. Nós vamos trabalhar a pauta da inclusão e não vamos deixar ninguém para trás. E não deixando ninguém para trás, as mulheres de direita estão lutando no Brasil para derrubar vetos presidenciais de um governo de esquerda que vetou os benefícios das crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças com microcefalia, e mulher de direita não deixa crianças para trás. Eu quero agradecer o convite por estar aqui. Quero agradecer demais a oportunidade de estar participando do lançamento de mais uma instituição no Brasil que veio para fortalecer a pauta da direita, que veio para fortalecer mulheres conservadoras. Mandando um recado, todas nós estamos prontas para chegar aos lugares de poder e de decisão. E com o Instituto assim, nos ajudando, é mais fácil a gente chegar ao lugar de poder e de decisão. Agradeço o meu colega senador Portinho, esse grande em todos os sentidos, grande senador, grande liderança da direita, um homem que o Brasil deve muito a ele. Vocês não têm ideia. Às vezes acho o senador Portinho tímido demais, modesto demais para contar o que este homem está fazendo pelo país. Portinho, é uma honra ser sua colega neste momento no Senado Federal. Vou dar só um exemplo para vocês. Vai ter CPMI do INSS, sim. Vai. E quero avisar para aqueles que estão apostando que a gente não vai conseguir. No primeiro dia, sob a liderança de Portinho, conseguimos todas as assinaturas no Senado. E a gente trabalhou esse final de semana com Soraya na Câmara. Acabamos de completar 184 assinaturas lá na Câmara dos Deputados. E o recado
recado que as mulheres de direita vão dar nessa tarde. Vão todos para a cadeia. Não se rouba nesta nação mais, porque mulheres de direita estão em alerta. É ou não é, Portinho? Vocês estão me vendo aqui no celular e eu vou de vez em quando aqui ficar de olho no celular, porque nesse exato momento, uma mulher de direita, nós temos 2 senadoras que a gente pode dizer assim, direita raiz. Somos 16 senadoras, 2, eu e Tereza, que podemos dizer assim, direita raiz. Temos algumas outras ali, centro-direita. Mas eu e Tereza nos unimos junto com senadores. Na segunda-feira, ingressamos com uma ação para o impeachment do ministro Lupi, porque ele foi omisso com relação ao rombo da Previdência. E ele pediu demissão, não aguardou a decisão judicial. Na madrugada deste sábado, foi uma senadora de direita que entrou com uma ação para que o novo ministro não tome posse, porque ele também sabia do roubo e nada fez. Foi uma senadora de direita que entrou com a autoria da CPMI, junto com uma deputada de direita. O que eu quero dizer, mulheres, eles estão morrendo de medo de nós. O que eu quero dizer, mulheres de direita, nós chegamos para ficar. O Brasil é nosso, o Brasil é conservador, o Brasil é de direita. E hoje, o nascimento dessa instituição mostra que nós estamos nos organizando, que nós estamos nos empoderando e que nós estamos descobrindo novas lideranças e investindo em novas lideranças. Que alegria, Soraya, minha amiga Soraya, está aqui com vocês. Mas já que eu estava fazendo a minha audiodescrição, deixa eu completar. O auditório está lotado de pessoas com muita alegria no rosto, e quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo do outro lado, que tem baixa visão, tem muitos homens nesse auditório, nesse plenário, e isso para mim é muito importante. Os homens junto com nós mulheres de direita, de mãos dadas para transformar o Brasil. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, ansiosa pela liminar ainda hoje, que o outro não vai tomar posse. Ansiosa para entrar no avião e amanhã a gente protocolar a nossa CPMI. Ansiosa para voltar para Brasília amanhã cedo com tu, Soraya, e dizer, acabou para vocês ladrões no Brasil. Que Deus abençoe vocês. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senador da República, senhor Carlos Portinho. Acho que está aqui. Boa tarde a todas, mulheres e homens também presentes, porque essa causa é nossa, é da direita, dos nossos valores, poder aqui suceder essa grande mulher mesmo, que é a senadora Damares Alves. A Damares, ela lidera a bancada feminina, como ela disse, tem umas ali um pouco mais à esquerda, mas os votos de centro-direita, ela puxa. Damares, ter você aqui nesse evento é um privilégio para todos nós, e é verdadeiro o que eu digo. Todas as mulheres aqui, a começar pela minha mãe, porque eu apoio a causa das mulheres, que eu tenho mãe. Por favor, Ângela, levanta aí. E é uma grande mulher, assim como a senadora Damares, assim como a deputada Soraya, uma mulher que cuida de mulheres como psicóloga, de mulheres em situações de vulnerabilidade, de agressão. Então, eu tenho o maior orgulho da minha mãe. E todos nós temos orgulho de
ter ao nosso lado mulheres de direita. Porque a pauta feminina, ela é de todos, é nossa, dos homens também. Quando eu vejo aqui diversos homens presentes, nossos vereadores, inclusive, aqui presentes, me lembra a foto da tia Carmen Portinho, quando ela lutou pelo voto feminino, e atrás estava ela, Berta Lutz, e lá no fundo, se olhar bem na foto, tinham 2 ou 3 homens, porque essa é a causa de todos nós. Quando os homens entenderem que essa é uma causa que nos traz a dignidade da pessoa humana, é a defesa da dignidade da pessoa humana, não importa o gênero, mas a mulher tem o seu lugar e o homem tem que estar junto. O homem tem que participar desses eventos, das manifestações, para que ele entenda o valor que ele tem no apoio à participação feminina, a participação da mulher na política, que é fundamental. E por isso eu quero registrar aqui a presença, além da senadora Damares, de outras grandes mulheres, além da minha querida deputada Soraya, que está aqui emprestando e prestigiando, prestando sua imagem, prestigiando esse evento, porque é uma defensora da causa das mulheres. Roberta, muito bom ter você conosco, como a Fernanda, como a Alana, né? Fernanda e a Alana, que são guerreiras. Eu queria registrar a presença da vereadora de Seropédica, Paula Quintanilha. Pode levantar, Paula, por favor, para que todos a conheçam e saibam que você está nessa mesma trincheira. A vereadora de Itaperuna, Amanda está presente? Cadê? Ah, está ali, Amanda, nossa vereadora de Itaperuna. Nossa vereadora de Cambuci, Laudiceia, cadê? Presente, muito bom ter você aqui. E agora nós temos aqui alguns homens que eu quero registrar a presença com muito gosto. O vereador do Rio de Janeiro, Rogério Amorim, palmas para o Rogério. Palmas para o vereador Leniel Borel, está aqui presente também, vereador, por favor. Palmas para o nosso vereador Satier presente aqui, que lidera uma juventude de direita também. E no próximo sábado temos um evento aqui no Rio de Janeiro da juventude, olha lá, juventude do PL. Quero também registrar a presença de 3 grandes mulheres, porque são presidente de diretório. O presidente do PL de Pati, Eliane Marra, está aqui presente. Presidente do PL de Queimados, Alice, aqui presente. Presidente do PL de Mendes, a Edilene, aqui presente. Deputado Carlos Augusto, Igor, nós somos minoria, graças a Deus. Amém. Essa fundação, esse marco hoje, representa não só um instituto, mas o que ele pode fazer na formação para as mulheres da política. É lógico que o PL tem o seu PL Mulher, né? Outros partidos também têm, mas o Instituto da Sociedade Civil, ele nasce ainda mais forte, porque nasce com o apoio de todos vocês, com a bênção da nossa senadora Damares, com a bênção da nossa deputada Soraya Santos, né? E com nós, homens, que apoiamos. Eu tenho certeza, Elaide, Janine, que vai ser um espaço para a construção política. O que a Elaide falou é verdadeiro, mas tem uma razão. Está aqui a nossa secretária de saúde, Pati de Alferes, Ana Cláudia também presente. Tem uma razão, Ana Cláudia, porque a participação feminina é muito recente. Os homens já estão aí fazendo política desde o descobrimento do Brasil. As mulheres ganharam a sua participação há pouco tempo, parece que é muito, mas é pouco. É pouco na formação das gerações envolvidas, das mulheres e suas gerações envolvidas na política. E o que a Elaide falou é verdadeiro. Nós temos que preparar, porque o homem ele vai criando casco, né? E ele vai entendendo na política como sair de muitas situações. A mulher, pelo pouco tempo de participação, ela tem uma dificuldade a mais. E é por isso que é importante a participação de todos nós, homens também, porque nós podemos transmitir um pouco, Elaide, da nossa experiência para formar mulheres ainda mais fortes, para que a gente tenha um parlamento ainda mais forte. Eu estou lá com a deputada Soraya discutindo o Código Eleitoral, a verdadeira participação da mulher na política,
que seja pelas cadeiras que lhes sejam dispensadas, ou seja, como eu defendo, que o fundo eleitoral e o tempo de TV seja dividido meio a meio entre homens e mulheres, e que os partidos invistam na formação de mulheres para que elas possam ter a igualdade na sua participação de uma forma ou de outra. Mas a gente vai vencer, porque é importante para a sociedade. São pautas que vocês têm uma proximidade maior e é natural. Nós queremos que pedófilos, terroristas, bandidos, assassinos sejam condenados a 14 anos de prisão. Não queremos que mulheres de batom sejam punidas com penas que nem os seus algozes sofreram. Por isso, nessa quarta-feira, na Torre de Brasília, nós estaremos lá encaminhada pela anistia. Anistia já, ampla, geral e restrita. Porque tem mulheres que são mães, que seus filhos, como diz o presidente Bolsonaro, são órfãos de pais vivos. Tem mulheres trancadas na prisão, submetidas a toda sorte de maus tratos, vítimas de perseguição política. Sim, perseguição política há no Brasil. Sim, presas políticas existem no Brasil. E o que nós queremos é o maior gesto de paz. Vamos levar essas mulheres para casa para cuidar dos seus filhos. Vamos levar os maridos para casa para ajudar na criação da sua família. Porque a família sente a ausência. Eu quero que bandidos sejam condenados a 14 anos e fiquem na cadeia. Agora, por dano ao patrimônio, que respondam naquela proporção. E se foi no fígado que o senhor ministro Alexandre de Moraes aplicou as penas, que até eles já veem, já enxergam o quanto longe foram, quanto distantes da lei agiram, que deixe o Senado fazer e o Congresso, os deputados e senadores fazerem a sua parte. Porque agora esse assunto é do Legislativo. E só há um assunto para nós lá, anistia. Anistia já. Anistia ampla, geral e restrita. E eles não perceberam, mas servirá também para os ministros do STF, porque senão eles serão, de igual forma, estarão sentados para responder pelos seus abusos. Se não for agora, será no futuro. E que na próxima eleição a gente possa eleger mais mulheres, possa ter uma representação ainda maior, porque eu preciso de Damares, eu preciso de Tereza Cristina, eu preciso de Soraya Santos, nós precisamos no Congresso Nacional. E vocês serão. E nós estaremos aqui para apoiar a formação de vocês. Vida longa ao Instituto Mulheres de Direita e a todas vocês, o nosso apoio, o nosso carinho. Viva a participação feminina. Sim, temos mulheres conservadoras de direita que olham pela família, pelo direito à vida e vão nos ajudar muito no Congresso Nacional em 27. Sejam bem-vindas. Vida longa ao Instituto. Muito obrigado. Dando continuidade. Senador, só um minutinho, senador, senadora, deputada, aqui atrás tem uma pintura que aqui funcionou a Câmara dos Deputados de 1926 a 1960. E aqui só tinha homens. Então aqui atrás, senador, você pode ver que não tinha uma deputada. E na mesa, se vocês quiserem depois saber o nome de cada deputado que está aqui atrás nessa pintura, tem uma outra pintura menor aqui embaixo, réplica da de cima, que tem o nome de cada um. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, você falou de batom 14 anos. Hoje, quem estupra uma criança de 2 anos, por exemplo, recebe uma pena de 8 a 15 anos. É o artigo 217-A. Normalmente pega 10. Pegando 10 sendo primário, sai em 4. Sendo reincidente, sai em 6. Então, uma pessoa que estupra uma criança hoje, sai em 4 ou 6 anos, porque normalmente 8 a 15 pega 10 anos. E uma mulher que pinta de batom uma estátua, pega 14 anos de prisão. Realmente é um absurdo. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Ouviremos agora as palavras da excelentíssima deputada federal, senhora Soraya Santos. Boa tarde a todas e todos, e eu quero começar
senadora Damares, cumprimentando assim, porque muitas vezes as pessoas, principalmente do nosso campo, deputado Carlos Augusto, da direita, perguntam assim, mas a palavra todos não representa todos? Será que isso não é jargão de esquerda para cima da gente? E aí eu queria compartilhar a vocês o significado desse cumprimento, que é muito importante a gente conhecer a história. Lá atrás, na mudança da Constituição, na Constituinte de 88, que é chamada Constituinte Cidadã, deputado delegado Carlos Augusto, no artigo 5º, tinha justamente essa palavra, todos nós somos iguais perante a lei. Mas a sociedade começou a se questionar, será? Será que uma mulher está podendo ir e vir sem ser importunada? Será que uma mulher está podendo estudar e ocupar as posições a ela de direito? Será que uma mulher está ganhando igual aos homens? Será que uma mulher pode pensar diferente sem apanhar? Será, Cris, que ela pode romper um relacionamento sem sofrer um feminicídio? E nesse será que será, senador Carlos Portinho, do Chico Buarque, esse movimento de mulheres foi para o parlamento e mudou esse artigo, que é a cláusula pétrea da sociedade. Ele colocou embaixo um parágrafo dizendo: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Acorda, Brasil! E a partir daquele momento, ele exigiu que todos nós que acreditamos na igualdade de direitos entre homens e mulheres, todos nós que somos advogadas, militantes dessa igualdade, passássemos a cumprimentar boa tarde a todos e todos, em referência ao artigo 5º da Constituição, como um juramento de que em todas as nossas ações de trabalho, do dia a dia da sociedade, a gente pudesse ter esse olhar. Será que eu estou tratando de forma igual as mulheres e homens? E é com esse sentimento, Portinho, que eu queria cumprimentar aos homens e às mulheres aqui presentes, porque evento só de mulheres é pregar para convertido, mas quando eu vejo homem de verdade, ele está ao lado das mulheres para escutar o que muda. É com esse sentimento que eu falo da importância, vereador Igor, de ter homens e mulheres na política. E a começar da vereança. Sabe o que significa ser vereador? Eu vou lhe dizer, vereador Igor, vereador é quem primeiro vê a dor das pessoas. E eu pergunto para vocês, como enxergar a dor das pessoas se nós ainda temos quase 1000 municípios nesse país sem uma única mulher? E qual é a importância disso, minha senadora? Muito simples. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Minha vice-prefeita Roberta. Eu cheguei na Câmara em 2015. E eu me lembro do outubro de 2015, Elaide. Eu olhei todos os prédios rosas, todos os homens com laço rosa, as mulheres falando, fazendo palestras para que envolver e conscientizar a questão da necessidade de fazer mamografia, porque todo mundo sabe que outubro rosa é fazer mamografia, e de repente a gente se deparou com um problema. As mulheres cadeirantes desse país não faziam mamografia. E aí a gente botou na lei, compra de mamógrafo com dinheiro público, Alana, tem que ter redução de altura. E eu pude assistir o primeiro exame de uma tetraplégica nesse país. Qual homem que votou contra? Nenhum. Eu me lembro como se fosse ontem, Portinho, quando nós tiramos a algema das mulheres na hora do parto, o olhar dos homens chocado, porque eles não sabiam que em pleno 2017, uma mulher tinha algema na hora do parto. A mulher que tinha câncer de mama, ela ganhava a prótese da mama doente, já saía torta de lá. Nós colocamos na lei, se der uma, Fernanda, vai dar as duas, porque a autoestima é a base da dignidade. É por isso que tem que ter mulher na política, porque mulher e homem têm que se somar para mudar a sociedade. É mentira que eu digo que um país é democrático se eu não tiver homens e mulheres ocupando secretarias municipais, secretarias de Estado, ministérios, sendo vereadoras, sendo deputadas. Se fosse só mulher, também estava errado.
O Brasil que eu acredito é o Brasil da justiça social, da igualdade de direitos. E é por isso que nós temos que ter os dois olhares. Porque o homem de verdade não criou filha para apanhar de ninguém. O homem de verdade, ele ensinou, gastou dinheiro com a educação da sua filha para que ela possa ocupar um estado e um poder. É isso que se trata. Não adianta eu bater no peito, Damares, e dizer que sou defensor da família. Eu quero saber se eu estou fechando o olho para a violência doméstica, porque um lar desestruturado está trazendo uma sociedade doente. Eu quero parabenizar as pessoas que eu vi, os homens com laço laranja. É um mês que a gente tem que olhar para as crianças. O índice de pedofilia é absurdo. O índice de suicídio de crianças de 13 a 17 anos, mutilação, é absurda. Nós estamos vivendo uma sociedade doente. Nunca se teve tanto acesso, Damares, e foi tão sozinha. E é disso que nós estamos falando, família de verdade. Eu brinco com as pessoas que são defensoras da família. O que você está fazendo? Porque no final das contas, muitas vezes a gente passa a mão no telefone e liga 190 para dizer que o vizinho está me incomodando com barulho. Eu quero saber se você liga também para ouvir gritos de mulheres e parar com aquela gritaria. Porque o maior defensor das mulheres foi Jesus Cristo. Nunca permitiu que tacasse pedra em Madalena, muito menos que a julgasse. Não adianta dizer isso é toda noite. Ela apanha porque gosta. Eu nunca vi, Damares, alguém apanhar porque gosta. Nós temos que ter esse olhar de solidariedade, independente da gente se identificar. Nós precisamos nos importar com as pessoas, saber o que está por trás. É por isso que não dá certo, Ângela, a gente pensar que essa sociedade que é composta de 52% de mulheres, mais 48% de filhos de mulheres, minha gente. Nós temos que conviver com este olhar. Eu quero, Portinho, dar um testemunho sobre você para as pessoas. Porque você, quando chegou no parlamento, você falou, Soraya, eu quero ajudar na pauta feminina. Eu falei, e assim eu espero, porque você tem que honrar esse sobrenome. Porque a Carmen Portinho foi uma grande sufragista. Para quem não sabe, essa mulher, engenheira, ela fez um concurso aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Elaide. Sabe o que fizeram com ela, Carlos Augusto? Quando chegaram aqui, o chefe dela falou, mas é impossível mulher trabalhar aqui dentro. Como é que vai ter mulher no quadro, no concurso da prefeitura? E ele era obrigado a aceitar. Sabe o que eles fizeram com ela, Roberta? Mandaram, como primeira tarefa dela, subir no telhado para consertar uma antena. E ela foi. Mas olha que alegria, Damares. No dia seguinte, essa mulher apareceu de calça comprida. Ele tinha certeza que ela ia desistir. Ela colocou uma calça comprida e muita gente pensa que ela saiu inovando calça comprida. Não. Ela virou para ele e falou o seguinte, Igor. Estou pronta para o trabalho. Você só devia ter me avisado que eu tinha de ter calça comprida, porque consertar a antena foi fácil. Essa mulher criou um instituto, começou a ajudar as mulheres no campo da engenharia. Essa é a mulher Carmen Portinho, que inovou no seu setor de trabalho, que inovou na calça comprida. A calça comprida para ela foi para dizer para ele, eu vou estar onde eu quiser, porque eu sou capaz. Essa é a Carmen Portinho. E quando eu te vi, Portinho, eu fiquei muito encantada com o seu sobrenome, porque você sabe que eu vou me inspirando nessas histórias. E aí, eu quero dar esse testemunho. Em nenhum momento que a gente foi se cercar do Portinho para defender a dignidade da mulher, os direitos das mulheres, eu deixei de ter o senador Portinho ao meu lado. Ele não é um senador fake news na defesa da mulher para falar bonito, ele se faz presente. Isso é real. Quero falar da minha amiga querida Damares. Eu me lembro na passagem do poder, Damares, o nosso presidente Bolsonaro estava juntando os ministérios, ele estava fazendo uma mudança no organograma. E eu falei para ele, e assim tinha sido anunciado, que ele estava juntando o Ministério da Assistência Social com o Ministério dos Direitos Humanos. Eu quase enlouqueci.
E aí eu fui para o Banco do Brasil, na fundação onde estava a transição, e a minha sorte é que eu encontrei com o Flávio no meio do caminho e falei, Flávio, me acompanha que eu quero que você me ajude nisso aqui. Não pode juntar esses dois ministérios, porque assistência social, quem precisa ser assistido, minha gente, já está à margem da sociedade. Ele precisa de ajuda para botar comida na mesa. Mas direitos humanos é o artigo 5º da Constituição, é meu direito de cidadão. É o direito que eu tenho de ter políticas públicas diferentes para me tornar igual. Assim como um cadeirante que precisa ter rampa para acessar um cinema, para ter o mesmo direito, Alana, que você de entrar no cinema. Tem que ter esse olhar diferente. E nós fomos para lá e o Flávio me botou para falar com os 90 deputados da Frente da Assistência, seria Osmar Terra, esse ministro, e ali eu brincava com o presidente, ele me fez falar e eu disse para ele exatamente o sentimento que eu tinha. E na hora de ser anunciado, todos os jornalistas do lado de fora, o Osmar Terra foi dar entrevista e não falou do Ministério de Direitos Humanos. E perguntaram assim, e o que será feito desse ministério? Ele falou, depois o presidente decide. E ele manteve o Ministério de Direitos Humanos inserindo a palavra família. Porque quando a gente traz as palavras, é para você dar o foco na atenção. E nesse sentido, ele escolheu a Damares para assumir o ministério. Não preciso dizer o que essa mulher fez. Essa mulher que eu falo sempre para ela, ela nunca mudou pelo cargo. Não mudou como ministra, não mudou como senadora. Por onde Damares passou, desde que era assistência do Magno Malta, a Damares nunca abriu mão da pauta que ela defende, que é a dignidade da pessoa humana. E eu confesso a vocês que num belo dia que a gente estava despachando processos que seriam sancionados pelo presidente, o presidente Bolsonaro falou comigo, deputada Soraya, eu tenho que reconhecer que o Ministério de Direitos Humanos é o coração do meu governo, porque nesse coração estava sendo encabeçada por essa grande mulher que se chama Damares Alves, que nunca teve medo de nada, de enfrentar opiniões, de ser criticada, mas ela traz esse sentimento que é muito bonito da pessoa pública, porque a única certeza que cada um de nós sabe é que um dia a gente vai morrer. Mas o que a gente tem que entender é que enquanto vivo nós estivermos, nós temos que fazer diferença em cima do que a gente acredita. E que na vida a gente tem preço e valor, mas quando assume um ministério com essa magnitude, que é de não deixar ninguém para trás, que é defender os valores que acredita, com críticas ou sem críticas, isso não é preço, isso é valor, Damares, isso é você. Eu tenho muito orgulho de ter caminhado ao seu lado como ministra, ter segurança de ter você do outro lado do tapete, assim como o Portinho, defendendo as causas, como foi o final do ano, onde eles queriam tirar todo o direito do BPC, nós ficamos lá o tempo todo, Damares saiu do Senado, era dia 22 de dezembro, todo mundo já tinha vindo para o Natal, e a gente ficou de plantão para poder derrubar o PPC. Eu quero falar, Elaide, disso tudo, para falar da importância desse encontro, da criação desse instituto. As pessoas adoram falar da palavra empoderamento. Ninguém me empodera. O que me empodera é o conhecimento. E quando, Portinho, a gente pensa em direito do cidadão, a gente tem que fechar o olho e lembrar lá atrás do José Sarney. Você sabe o que ele fez? Ele levantou as mulheres desse país. E que não tinham nem cargo, levantou e pediu para pesar a comida aquilo no mercado, nos restaurantes, verificar se o preço estava correspondente ao quilo. E o que essas mulheres fizeram pelo país? O maior conhecimento do direito do consumidor. Hoje, mesmo uma pessoa que não sabe ler nem escrever,
ela fala para o lojista assim, ou troca a minha geladeira ou eu vou para o Procon. Isso é poder, ele conhece os direitos. Instituto como esse, Portinho, de mulheres da direita, ele tem que levar na ponta, nos municípios, na formação, primeiro, a importância de ter a participação das mulheres em todos os assuntos. Levar o conhecimento daquilo que a gente vota lá em Brasília, porque não adianta votar lei se chegar na ponta, a gente não tiver ninguém que conheça aquilo como direito. Eu rodo esse Brasil, eu continuo assistindo muitas mulheres que têm, por exemplo, o direito a ligar as trompas na hora do parto, com médicos dizendo para elas, ué, você teve filho normal. A pergunta que eu faço é, e daí? Faça a ligadura pelo umbigo, porque isso é direito. Não tem que dar voto para ninguém, nem entrar pela porta dos fundos. É direito de entrar pela porta da frente. E é isso que a gente precisa conhecer, o direito que é produzido em Brasília, que se faz presente. Delegado Carlos Augusto, sabe qual a diferença das mulheres e dos homens na política? Não é só porque os homens estão há mais tempo. Há um jogo de poder. Mas as mulheres, elas agem diferente. As mulheres, elas sempre entenderam que votando num candidato que representasse a bandeira delas, era suficiente. Quando elas não aguentam mais, ela diz, agora vão ter que ver, eu vou para a política porque eu vou defender a bandeira do autismo, eu vou para a política para combater a questão do câncer, eu vou para a política por causa da educação. A mulher se movimenta por causas, porque ela já tem dupla jornada. Não é fácil estar na política, mas nós precisamos, Portinho, fazer o que você estava falando agora há pouco, e enfrentar o sistema eleitoral. Por quê? Porque quem decide o dinheiro são os presidentes, e 90% de todos os partidos são presididos por homens. Nós temos que vencer um teto de vidro, que pensa que a mulher pode voar e bate na trave. Por isso nós entramos com uma ação bloqueando 30% do dinheiro de todos os partidos. Nós entramos com essa ação, ganhamos por unanimidade no Supremo e ganhamos por unanimidade no TSE. Sabe o que aconteceu nessa eleição de 2016, Elaide? Nós elegemos mais mulheres do que os 30 anos que nos antecederam. A mulher não gosta de política? Gosta. Ela corresponde a 44%, inclusive, das filiações partidárias. A mulher segura a bandeira, a mulher vai para a rua. O problema é o sistema eleitoral que tem que ter mulher. E nós bloqueamos 30% de tempo de televisão e tempo de rádio. Tivemos que botar na trave, sabe o que, minha gente? Que tem que passar em horário nobre, que senão a gente passaria lá às 5 horas da manhã. Sabe por que elegemos, Portinho? Porque quando essas mulheres foram para a televisão e para o rádio, mostraram as suas causas, elas foram eleitas. É isso que a gente precisa entender, que isso não é direito da mulher, isso é uma necessidade de país. Vida longa ao Instituto, que esse Instituto movimente as mulheres por suas causas, capacitem, orientem, formem, porque não é direito de vocês, é uma necessidade do Brasil ser um país mais justo, e para o Brasil ser justo, tem que ter mulher e homem lado a lado. Muito obrigada. Dando continuidade, chamamos a excelentíssima senhora Jeanine Domenech, subsecretária de Projetos Especiais da Secretaria do Estado de Governo e vice-presidente do Instituto de Mulheres de Direita na Política. Antes, se me permite, eu cometi um equívoco, eu não citei, queria que levantasse a nossa vereadora, mulher de São Pedro da Aldeia. Mislene, cadê? Está ali, ó. Palmas. Meia culpa. Vai ser a procuradora da mulher? Olha, lá em São Pedro? Vai ser procuradora da mulher. Boa tarde. Vou parafrasear aqui. Boa tarde, homens e mulheres. Boa tarde. Sim, é difícil ser mulher na política. É ouvir que você só chegou lá por causa de um homem. É ter a sua fala interrompida por colegas que nunca fariam isso com um homem. É ser julgada mais pela roupa do que pelas ideias. É perder uma oportunidade não por competência, mas só por ser mulher.
é enfrentar violência política de gênero, silenciosa, simbólica e muitas vezes institucional. E aí eu pergunto para vocês, como é que nós mulheres somos a maioria desse país, mas continuamos minoria onde as decisões são tomadas? Ocupamos um número muito pequeno de mandatos eletivos. E não é porque faltam mulheres competentes, a prova está aqui. É porque tem muitas barreiras. Mas hoje estamos fazendo algo diferente. Hoje é um marco. É um dia para entrar na história das mulheres desse estado e, se Deus quiser, desse país. Hoje nasce um instituto criado para nos representar, para lutar por todas nós. O instituto é ponte, é voz e é escudo para capacitar, para apoiar e impulsionar mulheres de direita na política. Vamos mostrar que sim, mulheres entendem de política. Falar do Instituto, para mim, é falar da nossa luta, é falar de coragem, de resiliência, de um propósito coletivo que nos trouxe até aqui. A nossa missão é clara: promover uma atuação feminina qualificada, ética e engajada. Defender os valores da liberdade, da família, da dignidade e do compromisso com o bem comum. Formar lideranças, gestoras, coordenadoras, pessoas preparadas e comprometidas com a causa feminina. Unir pessoas com propósitos conservadores. Buscar potencialidades, proporcionar oficinas, palestras, vídeos, e-books, capacitar nossas mulheres. Pensar e elaborar políticas públicas voltadas para as mulheres. Combater a violência política de gênero. Inspirar uma nova cultura política, onde o protagonismo feminino não seja exceção. E mostrar, com resultados, que onde tem mulher, tem política séria, competente e transformadora. E tudo começou com uma pessoa muito querida para mim, Elaide Teixeira, presidente do Instituto. Elaide é inspiradora. A Elaide acredita nas pessoas. Ela confia no potencial de todas nós. Ela é generosa. Ela lidera com firmeza. Ela escuta com o coração. E mostrou que é possível, sim, construir um grupo de mulheres unidas e comprometidas com um propósito em comum. Mas história, Elaide, que a gente está fazendo aqui hoje, mais de 10 anos que a gente vem planejando, trabalhando, para a gente chegar no dia de hoje. É muita emoção, né? E história não se faz sozinha. Para isso acontecer, tivemos e temos o apoio de ilustres que estão aqui hoje. Senador Carlos Portinho, padrinho do nosso Instituto. Padrinho de muitas mulheres, que abraçou a nossa causa e nós abraçamos a causa dele. Senadora Damares, que como presidente da Comissão de Direitos Humanos, enfrentou e combateu a violência contra a mulher, que defende os valores da família e hoje está aqui para nos apoiar e para ser apoiada por todas nós. Deputado estadual, delegado Carlos Augusto, que abriu as portas desse espaço, que hoje nos acolhe e que vai nos acompanhar na nossa história, na nossa luta. Gostaria de cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, que já foram citados, estão conosco. Também queria falar de quem acompanhou a gente desde o começo, em cada reunião, a nossa equipe. Selminha, Rosane, Alessandra, Adriana,
Andréia, Zilá, Cláudia Boixá, Cris, Cleide, Márcia, Lisandra, Fernandinha Loubach. Algumas estão com a gente há menos tempo, mas agregaram demais a tudo que a gente tinha construído. Eliane Marra, Dura, Cris Mel, Nasa, Daiane, a delegada Soraya. É um prazer ser vice-presidente desse instituto e estar com vocês nessa missão. E todos vocês, gostaria de agradecer, que são o motivo e o apoio do que estamos fazendo aqui hoje, que estão conosco e com a gente vão ficar, certamente. Selamos hoje, todas nós, o compromisso do Instituto de ver mais mulheres na política, de ter mais qualidade na política, de ver renascer os valores conservadores de direita, pelas nossas famílias e pela nossa pátria. Obrigada. Dando continuidade, gostaríamos de convidar agora para a fala a excelentíssima vereadora Fernanda Loubach. Aqui do lado do microfone, ó. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Eu gostaria de saudar, né, o deputado estadual, a Damares, a Soraya, o vereador, o meu querido senador Portinho, a minha querida presidente Elaide e a minha vice-presidente, a Janine. Esqueci de falar, né? Eu sou uma mulher alta, branca, estou de blusa azul, calça azul e tenho cabelos com luzes. Hoje é um motivo de muita alegria estar aqui, porque eu me sinto uma borboletinha do Instituto, né? Eu lembro quando eu apareci no PL, a Elaide era presidente, e eu bati lá em janeiro de 2022. Elaide, eu quero me filiar no PL. E Elaide me abraçou, Elaide me orientou. Eu vim candidata a deputada estadual, perdi, não tive fundo eleitoral, e agora foi a minha terceira eleição, em 2024, concorri a vereadora na minha cidade de Niterói, com o apoio do senador Portinho. Graças ao apoio do senador Portinho, hoje eu estou na Câmara Municipal de Niterói. Lá, minha gente, nós somos duas vereadoras, eu e uma vereadora trans do PSOL. Eu procurei na história e não tem outra vereadora conservadora na cidade de Niterói. A luta é árdua. É uma cidade que foi o berço do Partido Comunista do Brasil. A cidade é de esquerda desde que eu me entendo por gente. Lá nós somos 5 vereadores de oposição e 16 da situação. Para a gente aprovar uma emenda, para a gente aprovar um projeto de lei, a gente precisa da população e é uma batalha árdua, duríssima. Então eu falo para vocês, para todas as mulheres que estão aqui, hoje eu estou aqui pela união das mulheres. Hoje eu estou aqui porque eu tive apoio. Hoje eu posso estar lá lutando pela gente porque eu tenho pessoas que me ajudaram a chegar lá. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não é fácil, eu sou subestimada, eu sou, às vezes, até ameaçada, mas eu continuo. Nada perto do que eu vi a senadora passando, nada do que eu vi a nossa a nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro passar. E se eu estou ali é porque tem um propósito, porque Deus me colocou ali. A minha batalha política começou depois de ser vítima da má administração pública de Niterói, quando eles tiraram o meu direito de trabalhar por 6 meses grávida da minha filha menor. Ali virou uma chave, eu nunca mais parei de me manifestar. E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia deixar fazer o que fizeram comigo. E que se eu ajudasse uma pessoa, eu estava no lucro. Então, vocês precisam, todas as mulheres que querem entrar na política, se orientar, estudar, entender do seu bairro, do seu município, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e assim avançar. A gente precisa estudar para estar lá. A gente precisa se unir para estar lá. Nós somos a maioria da população. Então, juntas, nós vamos conseguir, né, arrumar esse Brasil.
arrumar a casa que é o nosso país. Para finalizar, eu queria ler uma carta. Domingo é Dia das Mães. E eu queria ler uma carta para todas as mães, inclusive para as mães de PCDs, que eu sou uma delas. Eu sou uma mãe atípica de 2 meninas. E eu vou ler para vocês. Eu vejo você levando seu filho para terapia, enquanto seus amigos levam seus filhos ao futebol e ao balé. Eu vejo você sair da conversa quando todos os seus amigos se vangloriam de conquistas e notas de prova dos seus filhos. Vejo você fazer malabarismos com o trabalho e as reuniões. Vejo você sentada no computador ou no celular por horas, investigando o que o seu filho precisa. Vejo você fazer uma cara feia quando as outras pessoas reclamam de bobagens. Vejo você desaparecer aos poucos, mas você continua indo além para a sua família. Eu vejo você puxar força da fraqueza com uma coragem que nem sonhou que tinha. Vejo você demonstrando respeito e admiração por professores, terapeutas e médicos que ajudam seu filho a se desenvolver. Observo você acordar de manhã cedo para fazer tudo de novo, depois de outra noite caótica. Eu vejo você lutando para viver mesmo quando sente à beira do precipício. Eu sei que você se sente invisível e pensa que ninguém percebe, mas eu quero que você saiba que eu te vejo. Eu vejo você avançar sempre. Vejo que você escolhe fazer tudo o possível para dar ao seu filho os melhores cuidados em casa, na escola, na terapia e nos médicos. O que você faz importa, vale a pena a luta. Naqueles dias em que você se pergunta se você consegue aguentar mais um minuto, quero que você saiba que eu estou vendo você. Quero que você saiba que você é linda. Quero que você saiba que vale a pena. Quero que você saiba que você não está sozinha. E naqueles dias em que você vê uma melhoria, nos momentos em que o trabalho duro tem sua recompensa, e você pode provar o sucesso, eu também os vejo. E tenho orgulho de você. Quero que saiba que o amor é a coisa mais importante e que você é a melhor nisso. Obrigada. E agora, para encerrar, gostaria de convidar a excelentíssima vice-prefeita de Nova Iguaçu, doutora Roberta Lúcia Teixeira. Depois deixa o Igor falar um pouquinho também, senão ele vai me brigar comigo. Ó. Pelo menos um boa tarde. Ele fala, boa tarde, vai embora. Pode deixar. Quer dar uma boa tarde, Igor? Boa tarde a todos. Uma honra, um prazer enorme estar aqui. E que responsabilidade falar depois das palavras da senadora eterna ministra Damares Alves, que eu sou muito admiradora. Deputada Soraya Santos, essa aqui é a minha ídola na luta, no trabalho pela pauta das mulheres, no Congresso Nacional. Me inspiro muito em você todos os dias e que prazer poder estar mais uma vez contigo aqui. Em nome dessas 2 mulheres incríveis, eu cumprimento todas as mulheres presentes. Quero cumprimentar, claro, deputado, delegado Carlos Augusto. Cheguei durante a sua fala, não tive a oportunidade de lhe cumprimentar. Senador querido Carlos Portinho, obrigada pela força de sempre, pelo comprometimento com a pauta das mulheres. E o vereador da minha cidade, Igor Porto, em nome de quem cumprimento também todos os homens, os muitos homens presentes hoje aqui. Que alegria vê-los nesse lugar, junto conosco. Quero agradecer e desde já parabenizar a Elaide, querida, incansável na construção desse instituto, Janine, que está ali de mãos dadas com ela, e todas as mulheres que estão participando dessa grande construção. Eu tenho 43 anos, sou advogada, formada pela UERJ, sou interna de medicina, estou concluindo uma faculdade de medicina e hoje estou vice-prefeita de Nova Iguaçu, estou secretária da Mulher de Nova Iguaçu, mas sem dúvida alguma, com o Instituto eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Eu quero aprender com vocês que já caminham há tanto tempo nesses caminhos da política e lutam
há muito mais tempo do que eu, pela inclusão e pela participação feminina nos espaços do poder. Vejo a Alana, vejo que você deve ter enfrentado ao longo desses anos aqui, ó, sentada nessas cadeiras, e a trajetória linda da Fernanda. Adorei a carta que você leu agora e me identifico, porque muito antes de ser advogada, interna de medicina, eu sou a mãe, eu sou a mulher, eu sou a que hoje acordou cedo, deu banho na criança, fez dever de casa, colocou para a escola, fez café da manhã, saiu para trabalhar e que quando voltar para casa vai buscar na escola e vai fazer o dever de casa, como muitas mulheres fazem no dia a dia. Mas é exatamente a nossa capacidade de fazer tudo isso que a gente faz, sem deixar de olhar para o próximo, sem deixar de saber de política, de envolver de política, de participar da vida em sociedade, que traz a necessidade de que a gente esteja inserida nos espaços de poder. Vou contar para vocês que o dia em que reunimos mais pessoas durante a nossa campanha eleitoral em Nova Iguaçu foi o dia que tivemos o prazer de receber a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, naquela cidade. Porque as mulheres se inspiram uma nas outras e as mulheres que são precursoras desse caminho têm a obrigação de abrir as portas para aquelas que estão começando. E isso não se faz sem capacitação, sem planejamento, sem preparação. Esse é um propósito do Instituto Mulheres de Direita. E isso sim, eu posso prometer entregar a vocês. Meu comprometimento como vice-prefeita, como uma mulher que está inserida dentro do município e ali junto com o vereador, que é, né, deputada Soraya, quem vê a dor das pessoas, quem está inserido ali no âmbito municipal é quem está em contato com o cotidiano das pessoas. E é no contato com o cotidiano das pessoas que a gente consegue transmitir para eles os valores que carregamos aqui na nossa direita. Não adianta ficar no discurso, é viver honrando sua família, colocando Deus em primeiro lugar, é viver defendendo a liberdade, é viver os valores que são ditos nessa tribuna no dia a dia. E isso a gente vê mulheres como Fernanda vivendo, a gente vê mulheres muito potentes que podem não estar lá ocupando o mandato hoje, né, Cristina? Querida Cristina Mel, que foi a nossa candidata a vereadora mais votada no município de Nova Iguaçu, um município que com quase 1 milhão de habitantes não tem uma vereadora eleita. Hoje, nós olhamos para os mandatários do município de Nova Iguaçu e vemos apenas a vice-prefeita ali. Então, isso me dá uma responsabilidade ainda maior de trazer para essas mulheres a importância de que elas estejam de mãos dadas, ocupando esses espaços, de que elas saibam que é possível, é necessário e que através do trabalho dessas mulheres é que a gente impulsiona a sociedade. E não é, de forma alguma, uma disputa entre os sexos, como os homens que estão aqui bem sabem e por isso fazem questão de estar aqui. É, como a deputada Soraya falou, uma questão de colocar em planos iguais. O Instituto vem para dar voz a essas mulheres, vem para ser um grande megafone, para que essas mulheres, tudo isso que vem sendo trabalhado ao longo desses anos, possa reverberar e atingir outras mulheres. Nós temos muitas mulheres conservadoras, muitas mulheres de direita, que ainda estão dentro das suas casas, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e que precisam estar junto conosco, vivendo o cotidiano, vivendo o dia a dia, atuando politicamente. Então, eu tenho certeza que a sua iniciativa, Elaide, que a iniciativa do Instituto vai dar voz a essas mulheres e vai dar a elas preparo, engajamento para que elas possam estar inseridas nos ambientes de poder cada vez mais. É uma necessidade da nossa sociedade e é uma obrigação nossa e de vocês, todos parlamentares, como eu vejo nosso vereador Igor Porto já fazendo no dia a dia, estar de mãos dadas com esse projeto. Eu vou ser breve, porque foram muitas falas muito relevantes. Queria apenas me colocar à disposição do Instituto e de todas vocês, mulheres, de mãos dadas, juntas, para defendermos os nossos valores e para trabalharmos, como já dizia Guimarães Rosa,
com muita coragem, porque o que a vida quer da gente é coragem. Muito obrigada. Então, agora, para finalizar, convidamos o excelentíssimo vereador de Nova Iguaçu, Igor Porto. Prazer sucedê-la. Boa tarde a todos. Pegar uma licença poética, deputada, né? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar meu grande irmão, deputado delegado Carlos Augusto. E vou quebrar aqui um pouco da hierarquia protocolar e vou aqui cumprimentar, e cumprimentando essa pessoa, eu espero que todas as mulheres sejam acalentadas e abraçadas, tá? É a nossa amiga, minha amiga Rosilene, uma grande guerreira iguaçuana. Levante, por gentileza. Essas palmas são dignas de você, viu? E você delas também. Uma grande guerreira que nos ajuda muito desde sempre. Então, toda a minha reverência a você. Serei breve também aqui. E, senadora, alguns poucos anos atrás, a distância mais curta que me separava de alguém que eu admirava era a televisão. Então, hoje, eu estar compondo essa mesa aqui com pessoas que eu admiro é uma honra imensa, tá? Então, poxa, gratidão por esse momento aqui. Eu ouvi, e todos aqui presentes estão contextualizados da realidade, né, do nosso país, entre outros também, da nossa situação em relação às mulheres. O sufrágio feminino vai completar quase um século. E todas as ferramentas legislativas que foram criadas, que estão por serem criadas, são importantíssimas. Entretanto, a amiga Elaide, que eu conheço há alguns anos já, e parabenizo pela iniciativa, pela garra, tá? O Instituto, ele tem um papel muito mais fundamental, muito mais precípio do que apenas convocá-las, do que capacitá-las, que de fato não como foi dito aqui, empoderar, mas é emancipar. Emancipar. E eu digo aqui agora, voltado aos vereadores, amigos meus, em nome do Satier, eu falo com todos, a importância da municipalidade nisso. Porque o município é o primeiro garantidor dos deveres e direitos fundamentais. É na cidade que os problemas acontecem, a solução tem que iniciar pela cidade. Então, que esse ecossistema aqui seja capaz de mudar mentalidades, que seja capaz de aumentar o senso crítico de cada um de nós e que possa reverberar. E aí sim, essa construção que não é e não será da noite para o dia, será muito mais digna, será muito mais, será fundada num concreto armado e não numa casinha de papel. Eu quero aqui agradecer também, não está aqui presente, acho que já saiu, né? O senador Portinho, que foi um dos poucos, deputada, que acreditou numa campanha ideológica, uma campanha onde buscou votos opinativos na Baixada Fluminense, que é dificílima, e era até então impossível, até outubro de 2024. E a gente rompeu essa barreira, o único candidato eleito, apoiado pelo nosso eterno presidente. Isso foi uma honra representar e continuo seguindo as vertentes que é apoiar o que é digno, o que é o certo, o que é o justo. Eu ouvi aqui a senadora, ouvi a deputada, aliás, minha amiga vice-prefeita de Nova Iguaçu, é dificílimo sucedê-las, tá? Mas ouvindo aqui a senadora com sangue nos olhos, com um olhar altivo, me lembrou uma grande pessoa que eu admiro, e eu gostaria de avocá-la aqui, que é a Margaret Thatcher. Ela dizia, foi primeira-dama, foi primeira-ministra da Inglaterra, a mais longeva, muito mais do que todos os homens que ali se encontraram e que se encontram hoje. E ela dizia uma coisa que é interessantíssima: não existe vitória final, porque o mal sempre irá existir. Então, essa forma combativa da gente olhar aquilo que é errado, aquilo que é distorcido e buscar consertar, é um papel de quem se coloca na vida pública, é um papel de quem tem comprometimento, que tem complacência com o que é o certo. E vocês, mulheres, têm isso de fato, é muito mais genuíno,
é muito mais genuíno. Integridade moral, competência profissional, solidariedade social, que é você olhar para o lado, para o outro e ver que, de fato, você não precisa apenas soerguer os mais fracos, você tem que ampará-los depois. Então, eu já me alonguei demais, mas eu vou encerrar dando para vocês, mulheres, uma passagem de uma pessoa que eu também admiro muito, que é Mário Quintana. Aliás, ele nunca sentou na cadeira da Academia Brasileira de Letras, agora Mira Leitão, não sei como, conseguiu um espaço lá, né? Mas ele dizia o seguinte: um dia pronto, me acabo, seja o que tem que ser, morrer pouco me importa, o diabo é deixar de viver. Não deixem de viver, porque vocês deixarão de viver quando ignorarem a realidade política, quando não se jogarem intensamente para viver, para aprender, porque a gente é aquilo que a educação faz da gente. Então, aprender, se capacitar, utilizar, sugar do Instituto de tantos outros que possam ser importantes para vocês. Então, esse é o recado, e muito honrado de estar aqui, e que Deus possa abençoar a todos. Obrigado. Nós gostaríamos também de agradecer aqui a excelentíssima presidente do PL Mulher, da capital do Rio de Janeiro, pode ficar de pé para ser aplaudida, Ellen Vieira. Eu gostaria também de passar a voz para a Elaide, para que ela possa pedir para o Satier, presidente do PL Jovem, dar as suas boas-vindas ao nosso instituto. O microfone aí, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer à presidente Elaide. Primeiro, parabenizar cada mulher envolvida direta e indiretamente na construção desse projeto, desse instituto. É extremamente importante a ocupação dos espaços para além dos espaços políticos partidários, espaços políticos eletivos. Mais do que concorrer a uma eleição de 2 em 2 anos, é importante efetivar um trabalho que vai para além das eleições. Quando acabam as eleições, o que se faz? Quando acabam as candidaturas, o que se faz? Quando acabam as coligações partidárias, o que se faz? Esse é o trabalho real que deve ser feito. É o trabalho do dia a dia, o trabalho de construção de bases, é o trabalho envolvente no terceiro setor, que é um trabalho que a gente tem, infelizmente, pouca profundidade, pouca entrada. Então, parabenizo a Elaide por essa iniciativa extremamente importante de construção de uma política pública sólida, independente da política partidária. E veja, eu represento o Partido Liberal, o maior partido do Brasil, com muito orgulho, represento a juventude, nossos jovens estão ali atrás, ó, desenvolvendo um trabalho excelente, que também, diante de um desafio, presidente Elaide, deputado, vereadores, eu decidi ali, aceitei o desafio de coordenar e de presidir a juventude no Estado. E quando eu sentei com a juventude, os verdadeiros operários dessa grande construção, o que eu vi foram pessoas motivadas e que essa motivação e esse ímpeto viabilizou a preparação e a produção de um grande evento que a gente vai fazer agora no próximo dia 10 de maio, na Barra da Tijuca, um evento onde também já contamos com mais de 700 pessoas inscritas para esse grande evento. Sim. E é evidente, Lilian, nossa querida vereadora, secretária, é evidente que a participação minha nesse processo é uma participação importante, mas a participação dos jovens é fundamental. Da mesma forma que a participação e a iniciativa da presidente Elaide em construir, junto com a anuência e complacência do senador Carlos Portinho, e também com todo o suporte do delegado Carlos Augusto para a construção desse mega evento aqui dentro do Palácio Tiradentes, que o delegado
Carlos Augusto, com muita maestria, contou a história, a fundação e de todo o processo de criação desse palácio. Mais do que isso, que é extremamente importante, quem vai fazer esse instituto andar e fazer essa engrenagem girar são vocês, mulheres. São vocês as grandes operárias dessa grande colmeia e que vai fazer algo muito relevante, impactante, que vai transcender as barreiras territoriais e geográficas do estado do Rio de Janeiro e vai ganhar todo o Brasil. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, agradeço também, Elaide, pela oportunidade de falar, e eu quero dizer que o Partido Liberal Jovem está de braços abertos, porque tem muitas mulheres na juventude aí, fazendo a coisa acontecer. O que nós pudermos fazer para somar e para ajudar a construir, não só a estrutura do Partido Liberal Jovem no estado do Rio de Janeiro, bem como o nosso mandato aqui na capital do estado, no Rio de Janeiro, onde nós conseguimos lograr êxito nessa eleição, com voto de muitas mulheres, inclusive de muitas que estão aqui e que falaram comigo. Mais uma vez, eu quero agradecer e parabenizar a todas vocês. Parabéns. E dando início ao encerramento... Deputada Soraya queria mandar um beijo para a filha dela, Bianca. Faz favor, deputada. Manda um beijo. Não, manda um beijo. Primeiro eu queria pedir para sua esposa levantar, que eu estava aqui tentando identificá-la. Não gosto, tem um ciúme dela danado. E achei muito bacana, né? Porque a gente sacrifica muito a família da gente na política, porque a política acaba sendo a soma de várias famílias. E eu achei lindo quando o Carlos Augusto falou de você. E eu cometi essa minha falha, porque quando eu estou aqui no Rio, em qualquer evento, eu quero levar um cheiro de família. Eu estou aqui com Bianca, minha filha, representando, né, a família, e isso para a gente faz toda a diferença. Obrigada, Carlos Augusto. Beijo, amor. Beijo, Bianca. Beijo, Rosilene também. Agradecemos imensamente a presença de todos e gostaria de chamar agora as mulheres aqui do nosso instituto para virem aqui à frente. A presença de todos nesse momento histórico que marca o início de uma importante jornada de transformação e engajamento feminino. Que este instituto seja um instrumento de liderança, unidade e esperança para tantas mulheres que desejam transformar o Brasil por meio da política. Obrigada, Elaide, por acreditar, confiar e acolher todas nós, que sempre estaremos juntas com você. Desejamos pleno sucesso a toda a equipe do Instituto Mulheres de Direita na Política e reforçamos o compromisso desta Casa Legislativa para os princípios democráticos e com o fortalecimento da representatividade feminina, declaramos encerradas com o movimento feminino do nosso Instituto. Já foi? Dá o título iguaçuano para ela. Hein, Igor? Um negócio de nada, o título iguaçuano. Cidade muito boa, tá? Cidade muito boa. Como é que faz isso agora? Eles vão levantar um batom e vão filmar. Você vai mandar para ela. Vou entregar ela. Escuta aí. Escuta aí. Assim como a senadora Damares falou, mulheres inteligentes, loiras, morenas, brancas, com seu batom vermelho, lindas e cheirosas, encerramos aqui a nossa solenidade.